abaixe a cabeça. E disse que se eles deixassem tudo como estava, eles não seriam capazes de evitar problemas futuros. E para eliminar a causa do influxo interminável de vagabundos, ele colocou a mão para frente. Ana olhou para frente com entusiasmo. E o rosto do Senhor mostrou a surpresa mais selvagem. E atordoados pródigos disseram que eles devem mudar radicalmente o império sagrado, que impõe ideais distorcidos. Atrás dele, um gordo, padre de bigode, e gritou, pulou. Que a única solução que ele encontrou foi traição. Ele cerrou o punho e os dentes e perguntou: Meu senhor, para não ouvir esse absurdo absoluto. Mas então o líder noturno chutou o chão. Ela ficou de olhos fechados e os braços cruzados. E seus camaradas ficaram surpresos. E arregalou os olhos. O padre olhou para ela e perguntou o que ela queria. E ela pediu a ele para ficar quieto. Ela abriu os olhos. Disse a ele sério que seu senhor estava agora falando com o conselheiro. Por causa disso, o homem religioso começou prestes a dizer algo. Desejo olhou para ele, mas então o bispo tirou a mão da cabeça e coloque no apoio de braço e perguntou se ele estava propondo iniciar um levante. Durante essas palavras, ele olhou para ele com todo o peso e não tirou seu olhar sombrio imediatamente. O sangue de cada um presente congelou em suas veias, e eles ficaram com medo, mas imediatamente ele mudou seu rosto e absolutamente, calmamente pediu-lhe permissão para fazer uma pergunta. E perguntou se ele sabia quem era Vilhel. Ele imediatamente caiu em si e disse que sabia, e disse que ele era o senhor da propriedade. Ele disse que ele não estava perguntando sobre o momento presente. Ele fez a pergunta novamente, focando em si mesmo. O herói está confuso. Ele pensa que algo está errado. E ele não sente a raiva em sua voz. Aquele sentado no trono calmamente se apoiou em suas costas, que ele deu toda a sua vida ao Império Sagrado. E perguntou se ele queria que ele se rebelasse contra isso. O protagonista estava completamente confuso e pensou que sabia desde o início. Qual era o problema? Ele esqueceu todos ao seu redor e se concentrou em seu interlocutor. E pensou que não tinha oportunidade ou confiança para agir. Ele cerrou o punho com força e pensei que então tudo o que ele precisava era fazer isso. O cavaleiro ficou um pouco surpreso e ele continuou a falar. E pediu a oportunidade de fazer uma pergunta e perguntou se ele estava segurando sua espada. Em nome dos Impérios Santos, ele se endireitou com confiança e disse que tinha apenas certeza por este de que não era motivo que ele pediu para ele pensar sobre isso. Os olhos da cabeça se arregalaram e ele continuou e se encheram de vida. Perguntou sobre o que o cardeal Vilhel tentou proteger. Com sua espada, me lembrei do passado. O senhor mal ouviu endereços para si mesmo. Durante o sono ele era muito jovem. E dormiu em algum lugar com a boca aberta e babando. Ele abriu os olhos e ouviu seu nome ser chamado em voz alta. Ele imediatamente encostou os cotovelos segurando a parte de trás de sua cabeça. E ao lado dele, o dono do estabelecimento, jovem Jeffrey, estava limpando sua caneca. Ele disse a ele que se ele fosse dormir, ele precisava ir para casa, porque ele precisava fechar e ir descansar. E ele disse que parecia que ele tinha adormecido. E perguntou se era realmente tão tarde agora. O proprietário do estabelecimento entregou-lhe um copo d'água. E disse-lhe para beber a água. E ele agradeceu. Ele levantou o copo e começou a beber. Olhando para o baixinho insatisfeito, que ele nunca tinha visto um cardeal que se divertiu tanto. E perguntou-lhe se ele deveria voltar a si. O que ouviu foi que ele não teve que lutar na linha de frente.
naquele julgamento, ou na última guerra. Ele removeu do rosto. E o dono perguntou por que ele era tão zeloso. E ele perguntou novamente. Ele olhou, estava prestes a dizer algo em seu reflexo e permaneceu em silêncio. Significativamente, ele sorriu. Ele entregou o copo para o resmungão e disse que um copo d'água assim não valia uma taça de vinho caro. Ele sorriu e disse que lutou para que as pessoas pudessem beber água e não se preocupe com nada. O verdadeiro Viléu estava imerso em memórias e olhou para frente. Ele pensou que isso era verdade. Eram suas crenças. Ele se lembrou de seu eu mais jovem com um sorriso. E pensei que pelo bem das pessoas, o verdadeiro, ele olhou com a mesma confiança na frente dele. Ele pensou que era por isso que ele estava segurando sua espada. O filho entrou no corredor pela janela. Ele disse que sua espada e sua vida eram o bem das pessoas. Cada um virou o olhar em sua direção. E ele disse que sempre seria assim. E por causa deles, ele faria qualquer coisa. Ele cerrou o punho na frente dele. E disse que essas eram suas crenças. O protagonista fixou o olhar. E o ouviu atentamente. E ele continuou. E disse que queria perguntar algo. O cardeal olhou para ele. E perguntou se o início da guerra seria realmente para as pessoas. Que a guerra causaria dor e sofrimento a muitos. Ele se lembrou da face da guerra. E disse-lhe para responder. Ele perguntou que se ele começar uma guerra, o que vai acontecer com quem sofre por causa disso? Ele olhou lânguido para seu conselheiro. A ele se ele pudesse ter certeza de que esta foi a melhor decisão. Ele estava um pouco assustado e inseguro de si mesmo. Ele estava prestes a dizer algo. O chefe da guilda estava ansiosamente prestes a virar para ele. E o tenente imediatamente começou a gritar, coração rendendo que os estrangeiros devem ficar em silêncio. Este problema diz respeito apenas às pessoas desta propriedade. Olhou para a mulher gritando com agressividade e a loira parada ao lado dele. Perguntou se ela poderia adicionar algo. Ela deu um passo à frente um pouco e disse que se eles começaram uma guerra com o Sacro Império, então o caos seria inevitável. No entanto, se eles não agiram por medo então disso, as pessoas passariam por muito mais dor. Ela disse que agora é a hora de tomar uma decisão. Ela entusiasticamente ficou ao lado de seu aliado. E juntos eles voltaram o olhar para o governante. Ela disse que eles estão sacrificando pessoas para impedir o julgamento iminente. Mas este é o caminho errado. A pessoa ao lado dele continuou. E disse que eles precisam parar seus atos terríveis. Então prepare-se para o julgamento. O Senhor olhou para a mulher de cabelos escuros e perguntou o que ela pensava. Para ele e disse que discordava completamente de tudo. E disse que era muito imprudente. Ela perguntou o que uma pequena propriedade poderia fazer por um império. Ele desviou o olhar com desagrado e ela continuou. Mesmo que o poder militar de Eberneron seja grande o suficiente contra isso. Ele permaneceu em silêncio significativamente. Um homem de cabelos grisalhos olhou para ele da mesma maneira. Ele baixou a cabeça e pediu permissão para falar. Todos ficaram em linha reta. Ele disse que recebeu uma mensagem de outro senhor. Ficou muito surpreso. E Agis olhou para o homem. Ele disse que aquele senhor propôs atacar a cidade santa. Juntos, Wilhelm fechou os olhos e abaixou a cabeça. Unindo-se a ele ainda não lhes daria garantia na guerra. O herói olhou para ele seriamente. Que existe apenas o Senhor. Quem quer atacar a cidade sagrada? O que significa que existem outros e a razão pela qual eles hesitam. É o medo da responsabilidade. E então tudo o que você precisa fazer. Ele se virou para o meu senhor e olhou em sua direção. O conselheiro se bateu no peito com a palma da mão.
Os corações de todas as pessoas estão do Ele seu jogou lado. a mão para o lado, cerrou o punho no outro E perguntou sobre como, quando outras propriedades viraram as costas que para lhes deu eles. uma mão amiga. O de olhos verdes ficou surpreso e ele continuou falando. Ele disse que quando todos ignoravam essas pessoas, Apenas uma pessoa, o Senhor, sentou-se no trono e ouviu. E ele disse que só que meu Senhor os aceitou. Wilhelm fechou os olhos e abaixou a E cabeça. ele continuou a falar. E disse que só esse fato foi o suficiente para levantar a espada. E disse a ele que ele precisava corrigir os erros do Sacro Império e parar o julgamento iminente. Ele só permaneceu significativamente silencioso. E ele respondeu batendo em si mesmo. No peito, com a mão, ele se virou para a ilha noturna. E ela se bateu no peito com a mão. Ana baixou a cabeça e respondeu. Ele começou a se levantar do trono e ordenou-lhes que enviassem Para os uma cavaleiros declaração de todas as oficial, propriedades, que eles não podiam mais ficar parados e assistir às atrocidades Ele se virou do Império para seu Sagrado. conselheiro E ordenou que ele escrevesse uma mensagem Ele se para seu levantou povo com orgulho e disse que deixaria todos saberem que eles não seguiriam mais o distorcido ensinamentos da Igreja de Ártemis. Ele imediatamente aceitou o pedido O e herói respondeu. Exalou, colocando a mão de lado e abaixando Ele a diz cabeça. que depois de tanto estresse, Ele não tinha mais força. Idades disseram a ele que ele tinha feito um bom trabalho. Ela olhou para ele, feliz, e disse sorriu. que, por algum motivo, ela se lembrou do chá que ele a tratou naquele. E ele só permaneceu significativamente silencioso. Depois de uma ligeira pausa, ele disse iria que quando eles prepará-lo para voltaram, ela. as bandeiras da propriedade voaram para cima. Noite ficar em fileiras no frio. Os cavalos estão respirando pesadamente e cacarejando. Vestido de uma armadura perna pisou na neve. Uma figura, em uma capa branca, se aproximou eles dos imediatamente cavaleiros, bateram no peito e gritou a frase Glória para Evernon. Os 3 cavaleiros curvaram-se para Wilhelm olhou e se para voltaram eles para ele e mencionou que eles estavam aqui também. Eles sorriram e olharam para ele. O central disse que eles vieram ao seu chamado. E o último, sem barba, perguntou sobre como era colocar a armadura Depois de novamente. Tanto tempo. Ele pegou sua luva e disse que era um pouco pesado. E os anos não foram gentis com ele. Então eles riram, segurando sua luva. Ele acabou se barbeando e sorriu olhando para eles. E eles disseram a ele que a armadura se encaixava Dirigindo-se a perfeitamente ele nele, como como um cardeal. Ele olhou para eles e o central, segurando a parte de trás de sua Wilhelm cabeça, mencionou riu. Que já fazia muito tempo que eles não ombro ficavam a ombro. E ele disse que esta é a pura verdade. O trio olhou para ele com rostos um pouco preocupados. E ele os convidou para beber juntos. Como nos velhos tempos depois Ele que esta sorriu guerra suavemente. acabou. E disseram que não se esqueceriam Eles de ligar, imediatamente para curvou-se Jeffrey. bruscamente. E disseram que concordaram e ficariam felizes em fazê-lo. Todos os 3 que caíram começaram a soluçar silenciosamente. Os soldados ficaram com rostos sérios. E ele se dirigiu a eles em voz alta e Chamando-os disse-lhes sempre para de cavaleiros. ele montou Neron. seu cavalo. E disseram em voz alta que atacariam a E cidade muitas santa. Propriedades se juntariam a eles. Os guerreiros ficaram com pouca ansiedade. Ele disse que sabia que eles eram todos um pouco animado porque eles se tornariam rebeldes. Havia também uma mulher de cabelos escuros nas fileiras dos cavaleiros. Ele disse que tinha certeza de que alguns deles eram contra isso porque esta guerra pode parecer imprudente. Ele agarrou o punho da espada nas costas. Ele puxou sua espada e disse ao seu povo para não E não ter duvidar medo por um segundo, com fogo nos olhos.
Ele levantou a espada e gritou que Wilhelm Everon os levaria à vitória. Ele e seus soldados cavalgaram a cavalo. Notificação foi recebida de que o herói único senhor foi mudado para o herói épico. Papa do Sacro Império Womberg. O próximo aviso foi que ele foi capaz de liberar seu grande potencial. O herói que protegeu as pessoas levantou sua espada para destruir a podridão. A respeito, eles serão capazes de lutar contra o julgamento, que uma vez os consumiu. A notificação verde veio, afirmando que a principal tarefa da crise, sempre crescente, foram concluídos e eles seriam recompensados. Em seguida, vemos a varanda da Academia Veriana. Há uma mesa de buffet cheia de comida deliciosa. A orquestra está tocando música. As pessoas se comunicam e se divertem, enquanto bebe champanhe. Uma mulher graciosa em sapatos está andando. Todos os homens imediatamente viraram a cabeça. E alguns deles pediram a todos que olhassem lá. Alguns ficaram encantados. Uma bela trança era visível. E alguém exclamou que era Lady Auguste. Ela andou em um vestido elegante com postura perfeita. O herói foi cercado por Romantica e Prem. A garota pediu para ele ir dançar. E ele disse que não sabia como. O garoto disse que iria ensiná-lo isso. A loira, satisfeita, fechou os olhos. E disse que seria melhor se ele aprendesse. A garota de olhos vermelhos olhou em sua direção. E o protagonista sorriu. E fechou os olhos e disse: "Olá." O dobrador de ar disse que ela tinha vindo. E o pequeno espadachim a cumprimentou educadamente. Do prédio foi apoiado por colunas enormes. O ex-comerciante perguntou o que teria acontecido se o Império Sagrado não tivesse caído, ao qual o retornado disse a ela que não havia sentido em fazer todos os tipos de suposições. As pessoas dançaram em pares e ficaram felizes. Ela perguntou se ele estava curioso. Ela moveu a mão para o lado e disse que se o poderoso santo Império não tratou o mundo das sombras tão descuidadamente, tudo poderia ter sido completamente diferente. Ele olhou para ela e disse que era difícil dizer com certeza, mas ele pensou que se fosse metade do continente, o caso não teria sido engolido pelo mundo das sombras. O de cabelo azul ficou um pouco animado e disse que ainda achava difícil acreditar. O fato de que a igreja de Artemis eles tinha tal história, ao qual ele respondeu e disse que eles queriam provavelmente que essa vergonha fosse esquecida junto com a história do Império Sagrado. A mulher de olhos vermelhos se dirigiu a eles. E eles olharam para ela com incompreensão. Ela perguntou se essas coisas deveriam ser discutidas ao qual em uma festa. O desejo perguntou a ela, na opinião dela, começou. Lady Aegis tomou um gole do copo, inclinando seus elegantes lábios exuberantes contra ele, na expectativa de desfrutar da bebida. E o baixinho ficou com raiva, e começou a ficar com raiva. O herói ficou animado, e também levantou a voz. Ela pediu para ele ir dançar rapidamente. E ele disse que ela deveria pedir carrinho de bebê. Porque ele já havia dito que não sabia como. Abriu os olhos dourados de surpresa. E perguntou se a bebida realmente tinha gosto de ameixa. Ela virou a cabeça para o homem que havia voltado. E ele olhou para ela. Ela queria perguntar imediatamente a ele o que era, mas ele imediatamente disse que se lembrava do que ela lhe disse. Então, no mundo das sombras, ela queria beber de novo. Então, ele preparou alguns. Ele perguntou a ela que talvez ele não fosse do gosto dela. Ela se sentiu um pouco envergonhada e pensou no que ele se lembrava. Ela fechou os olhos e sorriu suavemente. Ela disse que não é assim e que ele é maravilhoso. Ela colocou o copo na mesa, ela se virou para ele e se dirigiu a ele. Ele olhou para ela, ela docemente estendeu a mão para frente,
colocando o outro atrás das costas e inclinando levemente a cabeça para o lado. Ela perguntou se você dançaria com ela. Ele ficou imediatamente terrivelmente surpreso e animado. Pran imediatamente se endireitou e ficou animado, dizendo que ela queria tirar sua primeira dança. E o de olhos vermelhos, confuso, pediu-lhes para parar. O pequeno o abraçou com os braços e as pernas, agarrando-se a ele, e assim, surpreendendo e romântica, começou a bater as mãos. E disse a ela para não pular na fila. E ela disse a ele que o ensinaria a dançar. Ele sorriu suavemente e disse que ele pensou que não havia nada de errado em aprender. Ele pegou e disse a ela que ele era muito ruim nisso. E ela disse que estava tudo bem. E ela o levaria. Ele sorriu e fechou os olhos e disse que ele tentaria estudar diligentemente. E o pequeno espadachim, parado ao lado dele, disse que também queria dançar com ele. A Egiste também sorriu suavemente e disse a ele para apenas repetir depois dela. E o de olhos vermelhos gritou para eles pararem. Ela o levou junto, Pran se alegrou e pulou. E Romântica o seguiu com raiva. Em algum lugar, entre as ruínas escuras, algum homem com cabelo multicolorido e uma coleira em volta do pescoço segurou uma carta entre o dedo e perguntou se eles tinham pego as dunas. Ele também perguntou que ele não entenderia se era porque a torre de magia era tão boa ou porque aquela pessoa má era tão má. Uma garota de cabelo ruivo estava entre os crânios e disse que aquela pessoa era mediocridade. E nada mais, ela também disse que este desajeitado não poderia roubar nenhuma pedra mágica. E ele é uma vergonha para estranhos. O homem na máscara de caveira estava nas sombras e disse que ouviu dizer que foi pego por um grupo da Academia Verton. Ela perguntou se os alunos o haviam pego e perguntou se isso significaria o fim para eles. Alguém pediu para ele dizer algo. Este é seu subordinado. Alguém perguntou sobre o fato de que ele estava aqui todo esse tempo. Eles se dirigiram a ele como senhor revolucionário. Ele estava com uma máscara de corvo, ele tinha olhos vermelhos e cabelos grisalhos. Isso termina a primeira temporada do trabalho. Vemos o céu de um mundo destruído que está pegando fogo. Alguém está deitado em uma poça sem força. Gritos de desespero e dor ao som das ondas. Alguém tem uma pergunta sobre que tipo de lugar é esse? Romântica segura a mão de Desire e diz a ele que ela não quer morrer. Ele inclinou a cabeça sobre ela em sua forma adulta, e ela chora deitada em seus braços, coberta de hematomas e tentando manter os olhos abertos. No campo jazem muitos guerreiros mortos, com espadas saindo do chão. As ondas estão espirrando. Ele abraçou seu companheiro com força. Ivando suavemente, ele caiu na água sem deixá-la ir. Ele inclinou a cabeça para trás com um olhar vazio. Ele imaginou um enorme demônio da destruição, olhando para ele da escuridão com dois olhos brilhantes. Era como se ele o estivesse consumindo com suas chamas. Foi o demônio da Donat. Ele acordou abruptamente suando frio. O vento soprou a cortina. Enquanto ele tentava recuperar o fôlego, ele se levantou da cama com um rosto insatisfeito. E ele perguntou se era um sonho. Ele olhou pela janela e disse que achava que iria esquecer. Mas imediatamente depois ele disse a si mesmo: não! Suas mãos estão tremendo e ele vê. Ele pressionou a mão para si mesmo e falou sobre o que ele estava tentando esquecer. Ele se enrolou e chorou depois de algum tempo na academia. Os corredores se estendem e as pessoas caminham ao longo deles. Alunos tomam seus lugares. Pouco a pouco, o livro bate na mesa bruscamente. Romântica e Agushi estão olhando para o desejo. Eles lhe desejaram bom dia com um sorriso. Ele começou a se sentar em seu lugar e sorrindo. Desejou-lhes
o mesmo. Ele imediatamente começou a bocejar alto. E a mulher de olhos vermelhos olhou para ele e disse a ele que ele estava de alguma forma cansado hoje e perguntou se ele tinha dormido. Ele segurou a cabeça e as meninas olharam para ele. Ele disse que por causa do pesadelo, e a ruiva perguntou se ele teve um pesadelo. E disse que era surpreendente. Ela olhou para ele descaradamente e disse que uma vez esteve em seu pesadelo. E ele sorriu e perguntou se era verdade. E perguntou sobre quem ele era. Então ela levantou os rabos de cavalo. E ele se afastou dela. Ela disse que ele era o rei demônio. E ele disse que perguntou na cama. Ela entregou-lhe doces e disse que desde que ele estava cansado, ele precisava comer doce. Se ele adormeceu na aula da professora Brigitte, então não haveria problemas. E ele agradeceu. Mas então ele mencionou que havia outra coisa. Ambas as meninas olharam para ele com um olhar questionador. E ele disse que as férias de verão estavam chegando. E perguntou se eles tinham planos. O loiro cruzou com braços e olhou para frente. Enquanto o de olhos vermelhos olhava para ele, Agis disse que não tem planos específicos. Ela acha que vai ficar na academia. E a segunda disse que iria para casa, porque ela não via seus pais há muito tempo. Ela deve visitá-los pelo menos uma vez. Ele começou a comer o doce e ela ficou um pouco animada. Ele disse que era maravilhoso. Ela era do reino de Prausha. Ela imediatamente questionou e perguntou a ele sobre o que ele estava planejando. Ele disse que tem planos para essas férias. E felizmente eles não interferem em seus planos. Ele entregou um pequeno envelope rosa na mesa. E ela perguntou se ele a tinha ouvido, porque parecia que ela disse que estava indo para casa. E ele disse que esse era exatamente o caso. Ele cruzou as mãos e disse com um sorriso que seu grupo participaria do Oceano Amarelo. Torneio, naquele reino, durante essas férias. O reino Crousha é um reino muito famoso. Ele imaginou seus emblemas. Mas coisas notáveis incluem um mar muito bonito e um mercado econômico altamente competitivo. E além de tudo isso, há um torneio do Oceano Amarelo, em que todos os jovens com menos de 20 anos podem participar. Ela apoiou a cabeça na mão e disse que pessoas talentosas de diferentes reinos participaria do torneio. Ela perguntou se ele realmente achava tem que uma chance com suas habilidades. Ele colocou a mão um pouco para o lado. E Romantica começou a se exibir presunçosamente. Ele disse que não duvidava de suas habilidades, porque muitas pessoas não foram capazes de alcançar nível 3 do Círculo Mágico. Na idade dela, ela disse que deveria ser assim. Ele colocou as mãos na mesa com uma cara séria. E ela ficou pálida. Ele disse que era bom. Claro, ter confiança em si mesmo. Mas não tanto a ponto de se orgulhar disso. Por exemplo, Joe atingiu o nível 3 quando ele era 3 anos mais novo que ela, e ela disse que de todas as pessoas, ele a comparou com o mestre da Torre da Magia. Ele disse que a oportunidade de lutar com pessoas diferentes, de diferentes reinos no torneio, seria muito útil para eles. Ele perguntou se ela achava isso. Ela pensou sobre isso. Ela imediatamente cruzou os braços e sorriu. E disse que isso não era uma má ideia. Se eles pudessem ganhar, as pessoas não olhariam mais para eles por serem plebeus. E ele disse que tudo o que restava era pedir Pran. E ela disse que era mais óbvio que ele concordaria com o rosto satisfeito. Ela estendeu os braços para os lados, regozijando-se, e disseram que ainda tinham 3 semanas. Então você pode ter um bom descanso. Ele deu a ela um olhar questionador. E ela disse que uma pausa por muito tempo. Ele olhou para ela com surpresa. E ela ficou desagradavelmente surpresa. Ele perguntou do que ela estava falando.
Ele disse que eles não farão uma pausa no treinamento regular. Ele disse que, é claro, o treinamento deve continuar no mesmo ritmo que agora. Ela disse que eles não teriam chance. Com suas habilidades, ela pulou e acenou com os braços. Ela disse que, mesmo se ela dissesse isso, eles ainda devem descansar Ela perguntou um pouco. se ele Esqueceu que, graças a ela, eles foram capazes de limpar o mundo das sombras. E ele disse que essas eram duas coisas diferentes, e perguntou se ela tinha esquecido o contrato. Ela olhou para ele furiosamente e levantou as mãos. E disse que ele realmente era o rei demoníaco do treinamento. E ele perguntou que tipo de apelido era no grind. Um pouco. Ela se afastou dele e estufou as bochechas. E disse que ainda concordava e faria. Só porque ele era tão patético. Mas então uma frase ecoou bruscamente em sua cabeça. E ele arregalou os olhos. Ele se lembrou da frase dela de que ela não queria morrer. Ele se lembrou de como ela uma vez morreu em seus braços, e disse a ele que ela não queria morrer. E o chamou pelo nome. O verdadeiro desejo ficou imediatamente horrorizado e perdido. Ele assustou-o de olhos vermelhos e caiu de bruços na mesa. Ela imediatamente o chamou de Auguste. Percebeu isso. Ela imediatamente se assustou e ligou para ele também. Ele agarra seu coração e não consegue se levantar de sua mesa. Eles perguntam se ele está com dor. Ele está tentando recuperar o fôlego. Ele fechou os olhos com força e ouvi seu nome sendo chamado em voz alta. Ele se levantou e colocou a mão para o lado. Disse que era só doce e estava tudo bem. Romantica perguntou se era verdade por causa do doce. E perguntou se ele estava falando sério. Ele apenas pediu para ele ter cuidado. A garota de olhos vermelhos olhou para ele com um olhar questionador. Ele olhou para ela atentamente com uma cara séria. Ela perguntou por que ele olhou para ela assim. Ele disse que ele ia dobrar o número de seus treinos. Ela ficou terrivelmente surpresa com isso e até perguntou novamente. Todos se viraram para olhar para eles e ela gritou, perguntando que tipo de bobagem isso era. Ela perguntou se era porque ela o xingou. Ela mencionou que ele era o líder e perguntou a ele sobre como ele poderia ser tão mesquinho. Ela disse que se ele os aumentar, ela nem vai conseguir dormir. Ele começou a se levantar de sua cadeira. E ela atingiu o calor branco. Ele disse que também não dormiria. Então ela não precisava se preocupar. Ela disse que não queria dizer isso dessa forma. Ele se levantou e se virou, e começou a se afastar dela. Ela perguntou, em voz alta, onde ele tinha ido. E ele pensou que nunca deveria esquecer isso. Tudo o que aconteceu em sua vida anterior. Ele desceu uma fileira e sentou-se ao lado de Auguste e Romantica. De pé e gritando de cima, disse a ele para voltar. Ele pensou que nunca deveria ter esquecido isso.